6 meses fingindo ser sua noiva por 300 mil reais. Juliana Ribeiro ainda não acreditava nas palavras que saíram da própria boca há 5 minutos, muito menos na resposta afirmativa do homem à sua frente. Ricardo Almeida Prado, CEO da Vértice Verde e palestrante que ela havia questionado publicamente sobre sustentabilidade social apenas ontem, estava oferecendo exatamente isso, um contrato de noivado falso. A sala envidraçada no 40º andar do prédio corporativo em Florianópolis oferecia uma vista espetacular da cidade, mas Juliana só conseguia focar no documento impresso que tremia em suas mãos. O valor seria suficiente para quitar as dívidas médicas da mãe e ainda sobrar para ela recomeçar profissionalmente após a falência do escritório onde trabalhava. Era surreal demais. Apenas 24 horas antes, ela estava na plateia da Conferência Internacional de Arquitetura Sustentável no Centro de Convenções de Florianópolis, uma entre centenas de profissionais que mal conseguiam pagar o ingresso. Ricardo Almeida Prado era o palestrante principal falando sobre tecnologia limpa e o futuro das cidades. Enquanto todos aplaudiam suas soluções inovadoras, Juliana não conseguiu ficar quieta. Com todo respeito, Sr. Almeida Prado, ela havia dito, levantando-se no meio da plateia. Suas propostas são tecnologicamente impressionantes. Mas como pretende implementá-las em comunidades que mal têm acesso a saneamento básico? Não seria mais eficaz focar em soluções simples e acessíveis antes de partir para a alta tecnologia? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. 300 pessoas viraram para olhar para ela e Juliana sentiu o rosto esquentar. Mas Ricardo, em vez de se defender ou descartar a pergunta, havia pausado por longos segundos, um sorriso lento se formando em seu rosto. A senhorita está absolutamente certa, ele havia respondido. E esse é exatamente o tipo de visão crítica que minha empresa precisa. Poderia conversar comigo após a palestra? Agora, naquela sala luxuosa, com contratos e cifras sendo discutidas como se fossem ingredientes de uma receita, Juliana se perguntava se havia entrado em uma realidade alternativa. Você tem certeza de que não existe uma maneira mais convencional de impressionar seus investidores japoneses? Perguntou, tentando manter a voz firme enquanto seus olhos percorriam as cláusulas do contrato. Ricardo ajustou o nó da gravata, um gesto que ela já começava a reconhecer como sinal de nervosismo. O Sr. Tanaka é extremamente tradicional. Para ele, um homem solteiro aos 35 anos é instável. Não confia em quem não tem família para pensar no futuro. Ele fez uma pausa, olhando pela janela. E eu preciso muito desse investimento. Estamos falando de 50 milhões de dólares que podem revolucionar a construção sustentável no Brasil. E por que eu? A pergunta saiu mais curiosa do que Juliana pretendia. Porque ontem, quando você questionou meu projeto na conferência, percebi que você não tem medo de me enfrentar. Se vamos fingir estar apaixonados por 6 meses, preciso de alguém que pareça real. Seus olhos encontraram os dela. Alguém que não bajule, que tenha opiniões próprias. Alguém como você, que se importa genuinamente com o impacto social do que fazemos. Juliana sentiu algo estranho se mexer no peito. Desde que o escritório onde trabalhava faliu há 6 meses, ela não havia recebido um elogio profissional sequer. As contas do hospital se acumulavam e sua mãe precisava de medicamentos caros que o plano de saúde não cobria. A oferta de Ricardo era um milagre embrulhado em papel de presente muito estranho. Tem mais uma coisa? Ricardo continuou como se pudesse ler seus pensamentos. Você vai morar na minha cobertura durante o contrato. É necessário para manter as aparências. Sr. Tanaka espera conhecer minha família, acompanhar nosso relacionamento de perto. O coração de Juliana deu um salto. Morar com ele? Aquilo definitivamente não estava nos seus planos quando acordou naquela manhã. Mas então lembrou da ligação que recebeu mais cedo do hospital, informando que sua mãe precisaria de outra cirurgia cardíaca, e o valor mencionado pelo cardiologista fez suas pernas bambear. Eu aceito, disse finalmente estendendo a mão, mas com algumas condições. Isso é estritamente profissional, nada de complicações. E eu quero tudo por escrito, incluindo cláusulas sobre privacidade e limite de exposição pública. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que ela entrou na sala, e Juliana sentiu algo estranho se mexer no estômago. Claro, estritamente profissional. Meu advogado vai preparar um adendo com todas as suas condições. Quando suas mãos se tocaram para selar o acordo, uma corrente elétrica passou entre eles. Juliana tentou ignorar, mas notou que Ricardo também hesitou por um segundo antes de soltar sua mão. Quando começamos? Ela perguntou, tentando soar prática. Hoje mesmo. Sr. Tanaka chega amanhã e você precisa estar instalada na cobertura antes disso. Ricardo se levantou, alisando o terno. Posso mandar alguém buscar suas coisas?
Eu preciso conversar com minha mãe primeiro e com minha melhor amiga. Juliana mordeu o lábio, imaginando como explicaria aquela situação insana. Claro, que tal se você contar que é um projeto arquitetônico especial? Uma espécie de consultoria residencial? Ricardo sugeriu. Não é mentira, tecnicamente. 2 horas depois, Juliana estava no elevador privativo que levava à cobertura de Ricardo, carregando 2 malas com suas poucas posses. Havia dito à mãe que conseguiu um trabalho temporário muito bem pago, morando na casa do cliente. Beatriz foi mais difícil de convencer, mas acabou aceitando a versão de que era uma oportunidade única de trabalho. A cobertura era ainda mais impressionante do que ela imaginava. Paredes de vidro ofereciam uma vista de 360 de Florianópolis. Jardins suspensos criavam um oásis verde no meio do concreto, e a tecnologia integrada controlava desde a iluminação até a temperatura com comandos de voz. Sua suíte fica aqui, Ricardo disse, abrindo uma porta que revelou um quarto maior que o apartamento inteiro onde ela morava. Tem banheiro privativo, closet e essa sacada tem vista para o mar. Uau, foi tudo que Juliana conseguiu dizer. O jantar é às 8, podemos discutir os detalhes da nossa história. Ricardo hesitou na porta. Juliana, sei que isso é estranho, mas obrigado por aceitar ajudar. Depois que ele saiu, Juliana se jogou na cama king size e olhou para o teto. O que diabos ela havia feito? 6 meses fingindo estar apaixonada por um dos homens mais bonitos e bem-sucedidos que já conheceu, morando em uma cobertura de revista, sendo paga mais dinheiro do que ganharia em 2 anos trabalhando. O telefone tocou. Era sua mãe. Filha, como está sua primeira noite no trabalho novo? Está interessante, mãe. Muito diferente do que eu esperava. Tomara que seja uma boa mudança. Você merece coisas boas na sua vida. Quando desligou, Juliana não conseguiu deixar de sorrir. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez ela merecesse algumas coisas boas, mesmo que temporárias. Mesmo que fazendo parte de uma farsa elaborada. Naquela mesma noite, quando Ricardo a encontrou sentada no sofá da sala, dividindo uma pizza que haviam pedido e conversando sobre sonhos perdidos e medos secretos até o sol nascer, nenhum dos dois imaginou que aquele seria o momento em que tudo começaria a mudar de verdade. 3 semanas depois, Juliana ainda se surpreendia ao acordar na suíte luxuosa da cobertura de Ricardo. O apartamento havia se tornado um santuário inesperado. Ela trabalhava na mesa de vidro da varanda, desenvolvia projetos no escritório dele e descobriu que tinha acesso a uma biblioteca técnica que era um sonho para qualquer arquiteto. Mas o que mais a impressionava era como Ricardo conseguia ser completamente diferente em casa da imagem pública que mantinha. Café? Ele perguntou, aparecendo na cozinha americana, vestindo apenas uma camiseta cinza e calça de moletom, os cabelos bagunçados pelo sono. Era 6h30 da manhã e ele sempre acordava antes dela para preparar o café. Por favor. Juliana ajustou o roupão e se acomodou no balcão, observando os movimentos precisos e cuidadosos dele na preparação. Nos primeiros dias, eles mal se falavam além dos bom dia e boa noite básicos, como colegas de apartamento educados. Mas desde aquela primeira noite, quando ele a encontrou chorando no sofá após uma ligação difícil com o hospital, uma intimidade estranha havia se estabelecido entre eles. Sua mãe está melhor? Ricardo perguntou, deslizando uma xícara fumegante na direção dela. Ele sabia que ela sempre ligava para o hospital às 6 da manhã para saber como a mãe havia passado a noite. Sim, obrigada. A cirurgia foi um sucesso. Juliana sorriu, ainda em choque com o quanto ele se importava genuinamente. O médico disse que com os novos medicamentos, ela deve se recuperar completamente, e os exames mostram que o coração está respondendo bem. Fico feliz. Ela parece ser uma mulher incrível pela maneira como você fala dela. Ricardo se apoiou no balcão à frente dela. E o projeto do conjunto habitacional, como está indo? Juliana quase engasgou com o café. Desde que começaram o acordo, Ricardo havia se interessado genuinamente pelo trabalho dela, chegando até a oferecer sugestões técnicas para os projetos de arquitetura social que ela desenvolvia nas horas vagas. Ele havia instalado programas de design no computador do escritório, comprado materiais de desenho e até sugerido livros da biblioteca dele que poderiam ajudar. Na verdade, ela hesitou, brincando com a alça da xícara. Estou pensando em apresentar a proposta para a sua empresa. Sei que a Vértice Verde foca em construção sustentável e meu projeto de habitação popular ecológica poderia se encaixar no portfólio social da empresa. Apresente hoje mesmo. Ricardo disse imediatamente, os olhos brilhando com entusiasmo. Marcarei uma reunião com nossa equipe de desenvolvimento. O Gustavo vai...
adorar suas ideias e nossa diretora de projetos sociais está sempre procurando propostas inovadoras. Mas, Ricardo, isso não faz parte do nosso contrato. Você não precisa misturar negócios com... Ela gesticulou vagamente entre eles. Eu sei. Ele se aproximou, apoiando as mãos no balcão de cada lado dela, o rosto a poucos centímetros do dela. Talvez eu queira fazer isso. Talvez eu tenha percebido que você é brilhante e que seria um idiota se não aproveitasse seu talento apenas porque começamos com um acordo estranho. O coração de Juliana acelerou. Ele estava perto demais. Cheirava bem demais. Algo entre sabonete caro e uma fragrância masculina sutil. E aquele olhar intenso estava fazendo coisas estranhas com sua capacidade de raciocinar. Era apenas parte da encenação. Estavam sozinhos. Não havia ninguém para impressionar. Então por que ele a olhava assim? Juliana! Ele disse, a voz mais baixa. Você sabe que isso está ficando... O telefone de Ricardo tocou, quebrando o momento como um balde de água fria. Era Patrícia, sua assessora de imprensa. Ricardo, precisamos conversar urgentemente. A voz dela soou tensa pelo alto-falante. O Sr. Tanaka chegou mais cedo do que esperávamos. Ele está no hotel e quer jantar com você e a Juliana hoje à noite. E tem mais. Ele trouxe a esposa e quer conhecer a família dela também. Juliana viu Ricardo ficar tenso. Aquele seria o primeiro teste real da farsa deles e agora com complicações extras. Tudo bem, Patrícia. Reserve uma mesa no terraço da ilha para as 8. Mesa para 4 pessoas. Depois que desligou, ele olhou para Juliana com uma expressão quase vulnerável. Pronta para sua estreia como minha noiva? Porque acabou de ficar mais complicado. Nascida pronta. Ela respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Mas vou precisar de algumas informações sobre você. Detalhes pessoais que uma noiva real saberia. O resto da manhã passou voando. Eles se sentaram no sofá da sala, criando uma espécie de biografia de relacionamento. Juliana descobriu que Ricardo tinha uma cicatriz no joelho de quando caiu da bicicleta aos 7 anos, que era alérgico a camarão, que tinha medo de altura, apesar de morar no 40º andar, e que sua música favorita era algo completamente inesperado, jazz suave dos anos 40. Sua vez, ele disse, servindo mais café. O que um noivo que me ama saberia sobre você? Que eu coloco açúcar demais no café quando estou nervosa. Ela começou sorrindo. Tenho uma coleção secreta de livros de romance histórico que guardo embaixo da cama. Quando era criança, queria ser paisagista, porque achava que assim poderia morar em um jardim. E ela hesitou. Eu canto no chuveiro. Muito mal, mas com muita convicção. Ricardo riu, um som genuíno e caloroso que fez algo se mexer no peito dela. Eu quero ouvir isso um dia. Isso definitivamente não faz parte do contrato. Ela respondeu, mas estava sorrindo. À tarde, Juliana saiu para comprar um vestido apropriado para o jantar, usando o cartão corporativo que Ricardo havia insistido em dar a ela. Enquanto experimentava vestidos em uma boutique elegante do centro de Florianópolis, não conseguia parar de pensar na maneira como ele a olhava naquela manhã, na facilidade com que conversavam, na sensação de que aqueles momentos privados eram mais reais que qualquer performance pública que teriam que dar. Escolheu um vestido azul marinho que realçava seus olhos e fazia com que se sentisse bonita e confiante, algo que não acontecia há meses. Quando voltou para a cobertura, Ricardo estava no escritório ao telefone com alguém em inglês, discutindo especificações técnicas. Ele usava óculos para ler, algo que ela nunca havia visto antes, e estava concentrado em planilhas espalhadas pela mesa. Juliana ficou parada na porta por um momento, observando-o. Havia algo vulnerável na maneira como ele mordia o lábio quando concentrado, na forma como passava a mão pelos cabelos quando encontrava um problema complexo. Era o Ricardo que o mundo não via. Não o CEO confiante e sempre no controle, mas o homem que se preocupava com cada detalhe, que carregava o peso de decisões que afetavam centenas de funcionários. Como foi a caça ao vestido? Ele perguntou quando percebeu sua presença, tirando os óculos. Bem-sucedida. E como foram as planilhas? Complicadas. Estamos trabalhando em 3 projetos simultâneos em países diferentes. E coordenar tudo está sendo um pesadelo logístico. Ele se recostou na cadeira, parecendo cansado. Às vezes me pergunto se não era mais simples quando a empresa era pequena. Mas agora você pode impactar muito mais pessoas, Juliana observou, aproximando-se da mesa. Esses projetos que você está coordenando, quantas famílias vão beneficiar? Cerca de 15.000 famílias, se tudo der certo.
Então vale a pena o estresse das planilhas. Ricardo sorriu, e Juliana notou que era um sorriso diferente. Não o sorriso polido e profissional que ele usava em eventos, mas algo mais genuíno e caloroso. Como você consegue sempre ver o lado positivo? Prática, ela respondeu sentando na cadeira à frente da mesa. Quando você cresce em uma família com poucos recursos, aprende que reclamar não muda nada. Mas procurar o que há de bom em cada situação pode tornar tudo mais suportável. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Juliana sentiu que havia algo não dito pairando no ar. De repente, o celular dela tocou. Era Beatriz. Ju, preciso te ver agora. Pia, estou ocupada. Tenho um jantar importante hoje. É sobre esse jantar que eu quero falar. Juliana, eu sei quem é esse homem com quem você está morando. Juliana sentiu o sangue gelar. Olhou para Ricardo, que havia parado de trabalhar e a observava com atenção. Do que você está falando? Ricardo Almeida Prado, CEO da Vértice Verde, um dos solteiros mais cobiçados do país, segundo a revista Época do mês passado. Juliana, o que está acontecendo de verdade? O jantar com o Sr. Tanaka seria revelador em mais aspectos do que ela imaginava. Mas, primeiro, ela teria que descobrir como explicar para sua melhor amiga que havia entrado no acordo mais maluco de sua vida e que estava começando a se perguntar se não era real demais para ser apenas um contrato. O terraço da ilha estava impecável naquela noite, com velas cintilando entre arranjos florais e a vista da baía criando uma atmosfera quase mágica. Juliana ajustou o vestido azul marinho pela 10ª vez, tentando controlar os nervos enquanto observava o casal japonês elegantemente vestido à mesa. O Sr. Tanaka era exatamente como Ricardo havia descrito, impecável, observador e intimidadoramente formal. Sua esposa, a Sra. Harumi, era uma mulher delicada de cerca de 50 anos com olhos gentis, mas igualmente atentos. Juliana, este é o Sr. Kenji Tanaka e sua esposa, Harumi. Ricardo fez as apresentações, sua mão pousando naturalmente na lombar dela, um gesto que enviou uma corrente elétrica pela sua coluna. É um prazer conhecê-los, Juliana disse, fazendo uma leve reverência que havia pesquisado rapidamente no Google antes de sair de casa. O prazer é nosso, o Sr. Tanaka respondeu em português cuidadoso. Ricardo não para de falar sobre você. Uma arquiteta muito talentosa, pelo que entendi. Ainda estou aprendendo. Juliana respondeu modestamente, sentando-se ao lado de Ricardo. Mas tenho muita paixão por criar espaços que melhorem a vida das pessoas. A Sra. Harumi sorriu. Paixão é muito importante na nossa cultura. Dizemos que quando você encontra sua paixão, encontra seu ikigai, sua razão de ser. O jantar prosseguiu suavemente nos primeiros minutos, com conversas sobre a viagem do casal e as impressões que tinham do Brasil. Mas Juliana notou que o Sr. Tanaka observava cada gesto entre ela e Ricardo com atenção quase científica. Então, Senhorita Ribeiro, o Sr. Tanaka disse quando o primeiro prato chegou. Ricardo me contou que vocês se conheceram em uma conferência. Uma história romântica, imagino. Juliana sentiu a mão de Ricardo encontrar a sua por baixo da mesa, os dedos se entrelaçando de uma forma que parecia surpreendentemente natural. Era apenas parte da encenação, ela se lembrou. Na verdade, eu o contestei publicamente. Ela respondeu com um sorriso, decidindo apostar na honestidade. Tapumaru Sachobinichi até a... Questionei se os projetos dele realmente consideravam as necessidades das comunidades carentes. O Sr. Tanaka arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso. Sua esposa se inclinou para a frente, interessada. Ricardo teve que disfarçar um sorriso de orgulho. E o que o Sr. Almeida Prado respondeu? A Sra. Harumi perguntou. Que eu estava certa. Juliana continuou, sentindo a mão de Ricardo apertar a sua levemente. E que precisava de alguém como eu para manter seus pés no chão. Ele me procurou depois da palestra e perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele. E foi aí que começou o romance? O Sr. Tanaka observou. Foi Ricardo quem respondeu, sua voz carregada de uma emoção que pareceu genuína demais para ser fingida. Foi aí que percebi que havia encontrado muito mais que uma parceira de trabalho. A Juliana me desafiou de uma forma que ninguém havia feito antes. Ela não se impressiona com sucesso ou dinheiro. Ela se importa com o impacto real do que fazemos.
O olhar que ele dirigiu a Juliana naquele momento fez seu coração disparar. Havia algo ali que ia muito além da performance? Ou ela estava se iludindo? E quando decidiram se casar? A senhora perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade feminina. Juliana sentiu a mente em branco por um segundo, mas Ricardo respondeu sem hesitar. Why Rapt? Quando percebemos que não conseguíamos mais imaginar o futuro um sem o outro. Foi há 2 semanas. Na verdade, a Juliana estava trabalhando em um projeto de habitação social e eu a observei durante horas, vendo a paixão dela, a dedicação, e percebi que queria construir uma vida com ela. A maneira como ele falou, a intensidade no olhar, a forma como sua voz falhou ligeiramente na última frase. Se Juliana não soubesse que era encenação, teria acreditado completamente. 2 solteiros bem-sucedidos decidindo se casar tão rapidamente. O Sr. Tanaka observou. É incomum nos dias de hoje. Talvez seja porque já não somos tão jovens. Juliana respondeu, encontrando sua voz. Sabemos o que queremos. E quando você encontra alguém que compartilha seus valores, que te desafia a ser melhor, que te faz rir mesmo nos dias difíceis. Ela olhou para Ricardo. Não faz sentido esperar. E os planos para o casamento? A senhora Harumi perguntou, claramente encantada com a história. Algo simples, Ricardo disse. A Juliana não é fã de grandes festividades. Ela prefere intimidade, família próxima. Como minha mãe, Juliana acrescentou, sentindo uma pontada de culpa por mentir sobre algo tão próximo ao coração. Ela está se recuperando de uma cirurgia. Então, queremos algo que não a canse muito. O jantar prosseguiu com o Sr. Tanaka fazendo perguntas sobre os planos de negócios da Vértice Verde. Mas Juliana notou que o foco das perguntas havia mudado. Agora ele parecia mais interessado em como Ricardo pretendia equilibrar família e trabalho, se Juliana seria envolvida nas decisões da empresa, como eles planejavam construir algo duradouro juntos. Vocês têm uma conexão genuína, o Sr. Tanaka observou durante a sobremesa. Isso é raro nos dias de hoje. Muitos casais jovens se focam apenas na paixão e esquecem da parceria. Ricardo é meu melhor amigo, Juliana disse, e foi surpreendida por perceber que não estava mentindo inteiramente. Nas últimas semanas, ele tem sido a pessoa com quem posso conversar sobre tudo. Trabalho, família, sonhos, medos, isso é mais valioso que qualquer romance de filme. Quando saíram do restaurante, o Sr. Tanaka parecia satisfeito. Ricardo, espero que você entenda a sorte que tem. Uma mulher que o desafia intelectualmente e o apoia emocionalmente é um tesouro. Eu sei, Ricardo respondeu, olhando para Juliana. Eu sei exatamente como sou sortudo. No caminho de volta para a cobertura, eles permaneceram em silêncio no carro. Juliana sentiu uma mistura de alívio e confusão. A noite havia sido um sucesso, mas as fronteiras entre o real e o fingido estavam começando a se confundir de forma perigosa. Você foi perfeita, Ricardo disse finalmente quando entraram no elevador privativo. Melhor do que eu poderia ter imaginado. Obrigada, você também. Ela hesitou, observando os números dos andares subindo. Ricardo, quando você disse aquelas coisas sobre não imaginar o futuro sem mim, sobre ser sortudo por me ter, foi só para convencer o Sr. Tanaka? Ele parou de olhar para o painel do andar, virando-se para encará-la. O elevador chegou com um ding suave, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Juliana! Ele começou, a voz mais baixa, passando a mão pelos cabelos, o gesto nervoso que ela já conhecia. Isso está ficando complicado para mim. Complicado como? Como se eu estivesse começando a esquecer que é fingimento. O coração de Juliana acelerou. Eles estavam sozinhos, muito próximos no espaço pequeno do elevador, e a intensidade no olhar dele estava fazendo com que ela sentisse tonturas. Ricardo! O telefone dele tocou, quebrando o momento. Era Patrícia outra vez. Sua voz estridente ecoando pelo pequeno espaço. Ricardo, desculpe incomodar tão tarde, mas precisamos conversar amanhã cedo. Há algo sobre a Juliana que você precisa saber. Algo importante. Juliana viu a expressão de Ricardo mudar, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. O que Patrícia havia descoberto? E por que ela sentia que suas mentiras e talvez seus sentimentos verdadeiros estavam prestes a se transformar em algo muito, muito mais complicado? Na manhã seguinte, Juliana acordou com uma sensação estranha no estômago. Parte ressaca emocional da noite anterior, parte pressentimento de que algo estava prestes a desmoronar. Ricardo havia saído cedo para a reunião com Patrícia, deixando apenas um bilhete, dizendo que voltaria para o almoço e que precisavam conversar. Mas quando o meio-dia chegou, ele ainda não havia retornado e suas mensagens ficaram sem resposta.
Foi Beatriz quem apareceu na cobertura às 2 da tarde, usando a chave sobressalente que Juliana havia dado a ela para emergências. Precisamos conversar, sua melhor amiga disse, o rosto sério e uma pasta de documentos na mão. E não aceito um não como resposta. Juliana, você está enfiada em algo muito mais profundo do que imagina. Juliana suspirou, servindo café para as duas. Nas últimas semanas, havia evitado Beatriz sistematicamente, sabendo que sua amiga advogada conseguiria detectar a farsa em segundos. Beatriz era especialista em contratos corporativos e tinha um sexto sentido para situações duvidosas. Ju, eu sei que você está escondendo algo. Beatriz começou sentando-se no sofá e espalhando papéis na mesa de centro. Esse noivado repentino, essa mudança para a cobertura de um milionário, um trabalho misterioso que paga 300 mil, nada disso faz sentido. E hoje de manhã eu soube de algo que pode explicar tudo. O coração de Juliana gelou. O que você soube? Patrícia Guedes, a assessora de imprensa dele, contratou um investigador particular para pesquisar você. Beatriz abriu a pasta, revelando fotografias, documentos e relatórios detalhados. Ela descobriu sobre as dívidas da sua mãe, sobre o escritório que faliu, sobre sua situação financeira desesperadora e... Mas, ela pausou dramaticamente. Ela tem evidências de que vocês fizeram um contrato muito específico. Juliana sentiu o mundo girar. As fotografias mostravam ela entrando e saindo do prédio da Vértice Verde, na loja onde comprou o vestido, no hospital visitando a mãe. Havia até uma foto granulada dela e Ricardo no elevador da noite anterior, claramente tirada por alguém com equipamento profissional. Como ela descobriu sobre o contrato? A pergunta não é como, Ju. A pergunta é por que ela está investigando a noiva do próprio chefe. Beatriz se inclinou para a frente. Porque essa mulher está apaixonada por ele há anos. Trabalha para ele há 5 anos, sempre esperando que ele a notasse. E agora aparece você do nada e de repente eles estão noivos. Juliana passou as mãos pelo rosto. Bia, é complicado. Ju, essa mulher vai usar tudo isso contra você. Ela tem cópias das suas contas bancárias, relatórios médicos da sua mãe, seu histórico profissional. Ela sabe que você estava desesperada financeiramente quando aceitou esse trabalho misterioso. Beatriz pegou o outro documento. E tem mais. Ela descobriu que vocês nunca saíram juntos antes da conferência, que não tem fotos em redes sociais, que ninguém os viu juntos em eventos sociais. Para qualquer pessoa com meio cérebro, é óbvio que esse relacionamento é uma farsa. Naquele momento, Juliana ouviu a chave na fechadura. Ricardo entrou, o rosto sombrio e cansado, a gravata frouxa e os cabelos desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles dezenas de vezes. Ele parou ao ver Beatriz, claramente reconhecendo que a situação havia escalado para além do seu controle. Acho que cheguei na hora certa, ele disse, a voz tensa e carregada de uma fadiga que ia além do físico. Acabei de passar as últimas 4 horas tentando conter os danos que a Patrícia está causando. Ela pretende vazar informações sobre nosso acordo para a imprensa ainda hoje. E o que exatamente você vai fazer? Juliana perguntou, tentando controlar o tremor na voz, enquanto via seu mundo cuidadosamente construído ruir diante dos olhos. Ricardo se aproximou, parando diante dela. Mesmo na situação caótica, Juliana não conseguiu deixar de notar como ele parecia vulnerável, despido da confiança usual. Primeiro, já demiti a Patrícia. Segundo, ele hesitou, olhando para Beatriz e depois de volta para Juliana. Segundo, preciso te contar algo que vai complicar tudo ainda mais. Beatriz se levantou. Vou deixar vocês conversarem, disse, mas não antes de sussurrar no ouvido de Juliana. Cuidado, amiga. Corações partidos são caros de consertar e você já está devendo muito. Quando ficaram sozinhos, Ricardo passou as mãos pelos cabelos novamente, claramente perturbado. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, como se procurasse respostas no horizonte. Juliana, nas últimas semanas eu... Ele parou, respirou fundo e se virou para encará-la. O contrato não é mais sobre negócios para mim. Não sei quando aconteceu. Talvez naquela primeira noite quando conversamos até amanhecer. Talvez quando você questionou meu projeto na conferência ou quando te vi cuidando da sua mãe com tanto amor. Mas... eu me apaixonei por você. De verdade. Juliana sentiu o coração disparar, mas também uma pontada de dor profunda. Como posso ter certeza de que isso não é apenas outro jogo? Outra estratégia para salvar seu investimento? Porque... Ele se aproximou, as palavras saindo em um rush desesperado. Eu estou disposto a perder tudo para provar isso. O investimento, a empresa, minha reputação, o que for necessário. Só não quero perder você. Ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos nas dele.
Juliana, eu sei que começamos com uma mentira. Sei que você tinha suas razões para aceitar e eu tinha as minhas. Mas o que sinto por você agora? Isso é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Ricardo, ela começou, mas ele continuou. Eu amo a maneira como você canta no chuveiro, mesmo cantando mal. Amo como você coloca açúcar demais no café quando está nervosa. Amo que você se importa mais com o impacto social dos projetos do que com o lucro. Amo como você cuida da sua mãe, como você é leal com a Beatriz. Como você me desafia a ser uma pessoa melhor. Sua voz falhou. Eu te amo, Juliana. E se você quiser sair agora, vou transferir o dinheiro integralmente e nunca mais vou te incomodar. Mas se há uma chance, uma pequena chance de você sentir algo real por mim também. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Era o Sr. Tanaka e o tom formal da ligação fez o sangue de ambos gelar. Senhor Almeida Prado? A voz séria soou pelo alto-falante. Acabei de receber uma ligação muito interessante de uma tal Patrícia Guedes. Ela me enviou alguns documentos por e-mail que considero reveladores. Creio que temos muito o que conversar. Estarei esperando vocês dois no meu hotel em 1 hora. Juliana e Ricardo se entreolharam. A bomba havia estourado, e agora eles teriam que enfrentar as consequências juntos ou separados. Mas antes disso, Juliana precisava ser honesta sobre os próprios sentimentos. Ricardo, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Eu também me apaixonei por você. E isso me apavora, porque não sei se conseguimos distinguir o que é real do que foi construído para essa farsa. O saguão do Floripa Palace Hotel estava silencioso demais quando Juliana e Ricardo entraram, suas passadas ecoando no mármore polido. O Hotel 5 Estrelas, com sua decoração clássica e atmosfera solene, parecia o cenário perfeito para o que poderia ser o fim de tudo. O Sr. Tanaka os aguardava na suíte presidencial. E Juliana sabia que os próximos minutos definiriam não apenas o futuro do investimento, mas também o que restaria do relacionamento que havia se desenvolvido entre ela e Ricardo. No elevador, eles permaneceram em silêncio. Ricardo usava seu terno mais formal, mas Juliana notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Ela própria havia escolhido um vestido sóbrio e elegante, tentando projetar seriedade e confiabilidade, qualidades que agora pareciam ironicamente fora de lugar, considerando que estavam prestes a confessar uma mentira elaborada. Qualquer coisa que aconteça lá em cima, Ricardo disse finalmente quando chegaram ao 31º andar. Eu quero que você saiba que não me arrependo de nada. Estes foram os melhores 3 meses da minha vida. Ricardo, Juliana começou, mas as portas se abriram. O Sr. Tanaka os aguardava sentado atrás de uma mesa de mogno improvisada, com documentos espalhados à sua frente. Sua expressão era indecifrável, mas havia uma tensão no ar que fazia Juliana querer sair correndo. Patrícia estava ali também, sentada em uma poltrona lateral, com um sorriso satisfeito que não conseguia disfarçar, claramente saboreando o momento de sua vingança. Sentem-se, o Sr. Tanaka disse, sua voz cortante como uma lâmina. A senhorita Guedes me contou uma história muito interessante sobre o relacionamento de vocês e me enviou evidências substanciais para apoiar suas alegações. Juliana viu Ricardo endurecer ao lado dela, mas ele não perdeu a compostura. Em vez disso, ela sentiu quando ele procurou sua mão, entrelaçando os dedos dele com os dela, em um gesto que dessa vez era puramente para conforto mútuo, não para impressionar ninguém. Senhor Tanaka? Ricardo começou, a voz firme. Posso explicar? Por favor, faça, o investidor interrompeu. Mas quero a verdade, toda ela. Porque se há algo que não tolero nos negócios ou na vida pessoal, é desonestidade. Ricardo respirou fundo e Juliana sentiu o momento em que ele tomou a decisão de abandonar todas as mentiras. É verdade que a Juliana e eu começamos com um contrato, ele disse, olhando diretamente nos olhos do Sr. Tanaka. Eu precisava parecer estável e comprometido para fechar o investimento, e ela precisava de dinheiro para tratar a mãe. Foi uma transação comercial inicial baseada em necessidades mútuas. Patrícia se inclinou para a frente, claramente esperando que essa confissão fosse o fim da conversa. Mas Ricardo continuou. Mas o que aconteceu depois? Isso nenhum contrato poderia prever. Sua voz ganhou uma intensidade que fez Juliana olhar para ele surpresa. Nos últimos 3 meses, eu descobri quem realmente sou quando estou com alguém que me desafia, que me inspira, que me faz querer ser melhor. Descobri o que significa acordar todos os dias ao lado de alguém cujas opiniões valorizo mais que as minhas próprias. Mas vocês mentiram para mim? O Sr. Tanaka observou. Sim, mentimos, Juliana disse, encontrando sua voz. E eu me arrependo profundamente disso. Mentimos porque estávamos desesperados. Eu para salvar minha mãe,
Ele para salvar o trabalho de centenas de funcionários. Mas, Sr. Tanaka, eu me apaixonei por ele. De verdade. Ela se virou para olhar Ricardo, ignorando completamente os outros na sala. Eu me apaixonei pelo homem que traz café para mim todas as manhãs e lembra como eu gosto. Que fica acordado comigo quando estou preocupada com minha mãe e não tenta resolver meus problemas, apenas me ouve. Que lê meus projetos de arquitetura social e faz sugestões genuinamente úteis, não porque precisa impressionar, mas porque realmente se importa. Que romântico! Patrícia disse com sarcasmo, mas sua voz soou menos confiante que antes. Senhorita Guedes? O Sr. Tanaka disse virando-se para ela. Agradeço por trazer essas informações à minha atenção. Mas devo dizer que estou mais interessado no que vi com meus próprios olhos durante o jantar ontem. Patrícia piscou, claramente não esperando essa reação. Vi dois jovens que, independentemente de como começaram, têm algo genuíno agora. Vi como eles se olham quando pensam que ninguém está prestando atenção. Vi como eles se completam nas conversas, como se protegem instintivamente. Ele pausou. Em 40 anos de negócios, aprendi que a integridade vale mais que qualquer contrato. Vocês mentiram para mim, sim, mas também mostraram coragem para admitir a verdade quando poderiam ter continuado mentindo. O Sr. Tanaka se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade de Florianópolis se estendendo até o horizonte. Senhorita Guedes, ele disse sem se virar. Uma mulher que tenta destruir o amor por inveja não tem lugar nos meus negócios ou na minha vida. Sugiro que procure outro emprego, preferencialmente longe de situações que envolvam relacionamentos pessoais. Patrícia ficou pálida, claramente chocada que seu plano havia saído pela culatra. Mas, Sr. Tanaka, eles enganaram você. E você tentou me manipular usando informações pessoais obtidas ilegalmente. Ele retrucou. Qual das duas situações considera mais grave? Patrícia saiu da sala sem mais palavras, batendo a porta com força. O Sr. Tanaka se virou de volta para Juliana e Ricardo. O investimento está mantido, ele disse simplesmente. Mas agora vocês terão que provar que podem construir algo real, tanto na empresa quanto na vida pessoal. Ele se aproximou da mesa e pegou uma pasta. Ricardo, recebi o projeto de habitação social da Juliana ontem por e-mail. É exatamente o tipo de iniciativa que meus investidores japoneses querem apoiar. Estamos dispostos a financiar a primeira fase com 5 milhões de dólares adicionais. Juliana sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Senhor Tanaka, obrigada. Não me agradeça ainda. Terão muito trabalho pela frente. Ele sorriu pela primeira vez desde que chegaram. E espero ser convidado para o casamento real quando decidirem fazer um. Do lado de fora do hotel, Juliana ainda não acreditava no que havia acontecido. Ricardo, você realmente arriscou 50 milhões de dólares para me proteger. E faria de novo, ele disse, parando na calçada e virando-se para ela. Juliana, eu sei que começamos com uma mentira, mas quero construir algo verdadeiro com você. Não como parte de um contrato, mas porque... Você me ama? Ela perguntou, o coração na garganta. Porque eu te amo, ele confirmou, aproximando-se e curvando as mãos no rosto dela. E espero que você sinta o mesmo. Sinto, ela sussurrou, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Eu te amo, Ricardo, de verdade. Quando ele a beijou ali na calçada movimentada em frente ao Floripa Palace Hotel, com o trânsito passando e pedestres observando, Juliana soube que havia encontrado algo que valia muito mais que 300 mil reais. Havia encontrado seu lar. Então, ele disse quando se separaram, apoiando a testa na dela. Que tal começarmos de novo? Sem contratos, sem mentiras. Apenas nós dois construindo algo real. Aceito, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas. Mas dessa vez, vamos fazer do jeito certo. Epílogo. 1 ano e meio depois, a Igreja de Nossa Senhora das Necessidades em Florianópolis estava decorada com arranjos de flores brancas e folhagens verdes, refletindo perfeitamente a filosofia sustentável que agora guiava tanto a Vértice Verde quanto a vida do casal. Juliana ajustou o vestido de noiva feito com tecidos orgânicos certificados, desenhado por ela mesma em parceria com uma cooperativa de costureiras locais que a empresa agora apoiava. O véu, herança de sua avó, completava o visual que conseguia ser ao mesmo tempo elegante e autenticamente dela. Nervosa? Beatriz perguntou, ajustando as flores no cabelo da amiga. Ela usava um vestido azul marinho como madrinha e seu sorriso irradiava uma felicidade genuína que havia substituído completamente a preocupação inicial sobre o relacionamento. Não, Juliana respondeu, e era verdade. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de algo.
Pela janela da pequena sala anexa à igreja, ela podia ver os convidados chegando. Sua mãe, Helena, estava na primeira fileira, radiante e completamente recuperada, conversando animadamente com os pais de Ricardo, que haviam se tornado uma segunda família para Juliana. O Sr. Tanaka e sua esposa ocupavam um lugar de honra, tendo se tornado não apenas investidores, mas verdadeiros amigos e mentores do casal. Você se lembra de como tudo começou? Beatriz perguntou sorrindo. Quando você me ligou 3 dias depois de se mudar para a cobertura, dizendo que havia aceitado um trabalho estranho, mas bem pago? Juliana riu. Eu tinha tanto medo de te contar a verdade. Achava que você ia me internar. Provavelmente teria tentado, Beatriz admitiu. Mas olha só onde vocês chegaram. A Vértice Verde se tornou referência mundial em habitação sustentável. Seu projeto de casas populares ecológicas já beneficiou mais de 5.000 famílias. E vocês dois, bem, vocês dois são a prova de que às vezes os melhores amores começam de forma completamente inesperada. Do outro lado da igreja, Ricardo esperava no altar ao lado de Gustavo, seu irmão e padrinho. Ele usava um terno azul marinho feito sob medida, mas Juliana sabia que por baixo da elegância formal, ele continuava sendo o mesmo homem que preparava café para ela todas as manhãs e deixava bilhetinhos carinhosos grudados no espelho do banheiro. Ela está linda, Gustavo sussurrou-lhe ao irmão, observando a movimentação na entrada da igreja. Ela sempre está, Ricardo respondeu, os olhos fixos na porta por onde Juliana apareceria. Mas hoje ela será minha esposa de verdade. O último ano havia sido uma montanha-russa de emoções e conquistas. Depois que a verdade veio à tona, eles haviam decidido recomeçar do zero, namorando de forma tradicional. Apesar de já morarem juntos, Ricardo havia oficialmente contratado Juliana como diretora de projetos sociais da Vértice Verde, e juntos eles desenvolveram um programa revolucionário de habitação popular sustentável que estava sendo replicado em outros países. Mas além dos sucessos profissionais, eles haviam construído algo ainda mais valioso. Uma parceria baseada em respeito mútuo, amor genuíno e valores compartilhados. Não havia mais contratos ou prazos determinados. Apenas o compromisso diário de escolherem estar juntos. A música começou a tocar e Juliana apareceu na entrada da igreja caminhando sozinha. Uma escolha dela, que queria simbolizar que estava ali por decisão própria, não sendo entregue por ninguém. Carregava um buquê de flores silvestres cultivadas no jardim suspenso da cobertura que agora considerava sua casa. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, ambos sorriram com uma intimidade que falava de cafés da manhã compartilhados, noites conversando sobre projetos futuros, discussões sobre sustentabilidade que duravam horas e o tipo de amor cotidiano que se constrói nos pequenos gestos. Quem entrega esta mulher em casamento? O padre perguntou, seguindo a tradição. Ela se entrega por escolha própria, Juliana respondeu, arrancando risos carinhosos dos convidados. E eu escolho este homem para ser meu parceiro na vida, nos negócios e em todos os projetos que o futuro trouxer. Quando chegou ao altar, Ricardo estendeu a mão para ela e quando suas palmas se tocaram, ambos lembraram do primeiro aperto de mãos que haviam trocado naquela sala envidraçada, selando um acordo que acabou mudando completamente suas vidas. Juliana, aceita este homem como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias de sua vida? O padre perguntou. Aceito, Juliana respondeu, os olhos brilhando. Mas desta vez é para sempre, não apenas por 6 meses. Os convidados riram, e Ricardo teve que piscar para conter a emoção. E, Ricardo, aceita esta mulher como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, ele disse, a voz embargada. Para sempre. Quando se beijaram como marido e mulher, todos os presentes aplaudiram com entusiasmo. Mas para Juliana e Ricardo, só existiam eles dois e a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia nascido de um contrato falso, mas que se tornara a coisa mais verdadeira de suas vidas. Na festa que se seguiu, realizada no terraço da cobertura com vista para toda a cidade de Florianópolis, o Sr. Tanaka fez um brinde que resumiu perfeitamente a jornada do casal. Às vezes, os melhores negócios da vida são aqueles que começam por necessidade e terminam por amor. Ricardo e Juliana nos ensinaram que a honestidade tardia vale mais,
que a mentira perfeita e que construir algo real é sempre mais valioso que manter algo falso. Quando a noite chegou ao fim e os últimos convidados foram embora, Juliana e Ricardo se encontraram sozinhos na varanda, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Ela havia trocado o vestido de noiva por um vestido simples de algodão e ele usava apenas camisa e calça, as gravatas e formalidades deixadas de lado. Então, senhora Almeida Prado, ele disse, puxando-a para mais perto. Camiriam da Ondafian, Awa. Como se sente sendo oficialmente minha esposa? Como se tivesse chegado em casa. Ela respondeu, aninhando-se em seus braços. E você, senhor Almeida Prado? Como se sente sendo oficialmente meu marido? Como o homem mais sortudo do mundo, ele murmurou contra seus cabelos. O melhor contrato, Juliana concordou, foi aquele que não precisou de prazo de validade. E enquanto Florianópolis dormia lá embaixo, o casal permaneceu na varanda, planejando os projetos futuros, os sonhos compartilhados e todas as manhãs que acordariam juntos, sabendo que haviam encontrado algo que transcendia qualquer acordo comercial. Haviam encontrado o amor verdadeiro, construído na honestidade, na parceria e na certeza de que os melhores relacionamentos são aqueles em que duas pessoas completas escolhem compartilhar o que têm de melhor. E pensar que tudo começou porque eu precisava impressionar um investidor japonês. Ricardo disse. E porque eu precisava pagar as contas do hospital. Ela completou, sorrindo. O melhor contrato que já assinamos, Ricardo disse, beijando o topo da cabeça dela. O Mamayum Keishatem. Prova de que às vezes os finais mais felizes começam com os contratos mais improváveis.